Boa tarde à torcida tricolor, boa tarde imprensa, boa tarde a todos os sócios do Joinville Esporte Clube. Estamos aqui agora ao lado do técnico Zago e também do diretor Léo Hesler, porque nessas horas não adianta fugir da nossa realidade, né? Com certeza é um dos momentos mais tristes da minha vida, viver esse momento aqui. Tentar não chorar, mas vai ser difícil. A gente tem certeza que fez um trabalho buscando aquilo que todo mundo esperava, que era o acesso. A gente fez de tudo para deixar uma estrutura, apesar de todo o caos que a gente vem vivendo, né? Sem público, estar aqui nesse estádio vazio, uma tristeza enorme. Ser eliminado dessa forma hoje, como a gente foi aqui dentro, me parte o coração de um jeito, e eu entendo completamente o torcedor tricolor, peço desculpas a todos eles. Não faltou empenho da nossa parte. A gente vai levantar a cabeça de novo e começar de novo. Não tem problema. Sou homem o suficiente para cumprir a minha obrigação aqui dentro, se assim o torcedor desejar, se assim os conselheiros desejarem, se a diretoria estiver junto, tenho certeza que todos vão estar junto com a gente e nós vamos dar a volta por cima. Nós temos ainda uma competição amanhã, nós vamos entrar em campo e nós vamos disputar essa vaga para a Copa do Brasil. Nós vamos disputar sim o campeonato em nível nacional amanhã, ano que vem sim. Tem a Copa do Brasil aí para a gente disputar. Eu só lamento que a gente queria estar subindo, a gente lutou tanto, a gente trabalhou tanto. Muito mesmo. De todos, toda a diretoria, até comissão técnica, todo mundo trabalhou para buscar esse objetivo. Estamos falando de futebol. Infelizmente, o futebol tem dessas situações. A gente começou bem o jogo, poderia ter hoje conseguido no tempo normal, mas quis uma bola lá que acabou entrando, acho que uma das poucas bolas que eles chegaram e entrou. Mas o que a gente tem que fazer agora é levantar nós aqui dentro. O torcedor tem razão de reclamar, de xingar, de nos cobrarem, mas nós temos que ser homem, assumir aqui, continuarmos, levantarmos a nossa cabeça, colocar a casa em ordem. Sei das dificuldades que vamos ter pela frente e eu peço humildemente a todos os sócios do Joinville, não abandone o clube. Não é o Charles que vocês vão abandonar, não é o Léo, não é o Zago. Não abandone a instituição. Se o Joinville for abandonado pelo seu sócio nesse momento, aí sim que o Joinville Esporte Clube vai ficar numa situação bem complicada. Vamos lá, é a hora da reconstrução, de construirmos do zero. Essa que é a verdade, né? Do zero não, porque a gente tem um caminho que não dá para se dizer que está tudo errado agora, né? Não é porque nós, infelizmente, não conseguimos o resultado dentro de campo que as coisas estão completamente erradas. Existem situações que vão ser corrigidas, o rumo vai ser seguido e a gente vai buscar essa vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. E no momento agora é nos reunirmos e escolhermos a melhor forma para começar essa reconstrução. Obrigado. Boa tarde a todos, os torcedores e membros da imprensa que acompanham aqui nosso dia a dia, nossos jogos, né? Creio que é pouco acrescentar que o presidente já mencionou. Momento muito duro, difícil, momento pelo qual ninguém quer passar, ninguém planeja, mas a gente que trabalha com futebol, infelizmente, o futebol é mais um desses esportes, né, que alguém sai vencedor num confronto como esse, alguém sai perdedor. E infelizmente nos tocou hoje sairmos da competição, né? Competição essa que a gente tinha um planejamento de longevidade, um planejamento de acesso, um planejamento que foi desde o início montado para se brigar pelo título, e não é demagogia nenhuma se falar isso, porque os resultados conquistados, eles nos davam total suporte para a gente continuar nessa toada que nós vimos.
E, infelizmente, temos hoje que fazer uma análise em cima de algo que não deu certo, mas como o presidente mencionou, somos todos homens para assumir os nossos erros, as nossas responsabilidades. Estamos aqui para isso. Não vamos baixar a cabeça diante dessa eliminação. Temos amanhã uma competição, entramos em campo novamente. O planejamento segue como mesmo, né? um pouco diferente agora, porque, né, se volta só para uma competição, todas as forças, mas é para esse rumo que agora nós vamos focar e fazer o máximo para trazer essa vaga da Copa do Brasil e esse título, o bicampeonato aqui para a Arena Joinville. Então estamos abertos aí aos questionamentos aí de vocês também. Boa tarde, Léo, Zago, Charles. A minha pergunta vai para o técnico Zago. Sempre nas coletivas você usa a palavra convicção, né? Que as convicções do Joinville sobre tática e sobre desempenho. Quais das suas convicções que não foram com êxito nesse sistema de mata-mata e quais das suas convicções, do seu ponto de vista, foram falhas e acabou transformando na eliminação do Joinville? Bom, boa tarde. A gente está falando dos 4, né, jogos pelo jeito, né? Dos 4 mata-matas, 4 jogos. Eu vejo que a gente fez 2 jogos pensando em desempenho bons contra o Bangu. A gente não teve um aproveitamento de chances de gol tão alto. Isso levou a duelo para pênalti, né? É muito importante, vocês veem a diferença hoje que a gente faz 2 gols logo de início, né? A gente fez uma pressão e vários jogos na arena. Durante o campeonato a gente conseguiu essa pressão, mas hoje a gente conseguiu fazer os 2 gols rápido, né? Como isso muda o jogo, né? Em relação à questão das convicções que a gente fala, a gente competiu, a gente pressionou o adversário, a gente atacou, tivemos jogada lado direito, lado esquerdo, a gente se manteve organizado, a gente não sofreu contra-ataque, a gente colocou a bola na área dele 90 minutos, às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência. E é isso, é jogo, né? A gente faz as coisas funcionarem e tem uma questão de aproveitamento. Infelizmente no aproveitamento o Uberlândia foi igual a gente e depois teve mais sucesso nos pênaltis, né? Conseguiu fazer a vantagem na casa dele, perder hoje e ter sucesso nos pênaltis. Então é isso, eu vejo que em questão a essas coisas, muitas funcionaram. Em relação às convicções, todo jogo para mim é um aprendizado, todo jogo. Aquilo que não funciona entra em avaliação. O que funciona entra e o que não funciona também entra, para as duas coisas. Em alguns momentos eu venho aqui, eu não posso expor atleta, eu não posso expor a equipe, eu não posso expor trabalho, eu não posso falar e corroborar e gerar um estado de insegurança nos atletas de que eles vão ser expostos aqui. Eu preciso gerar uma confiança no que a gente está fazendo. Então eu não posso ficar aqui vindo e apontando erro com frequência. A gente aponta alguns, aqueles que não vão contra alguma questão tanto do trabalho como dos atletas, porque a gente precisa sempre ter uma comunicação que fortaleça o nosso trabalho, não uma comunicação que atrapalhe. É claro que a torcida ela quer sempre a verdade, a gente precisa jogar com a verdade, mas a gente tem que saber direcionar isso. Então eu não posso chegar aqui ao final de todo jogo e ter uma postura emocional e atacar tudo aquilo que eu vejo que, não foi legal. Porque isso gera uma instabilidade dentro do ambiente. A gente passa uma mensagem de que não sabe o que está acontecendo, de insegurança para a torcida, para os atletas. Os atletas começam a pensar, se eu errar, eu estou numa condição que eu vou ser exposto. Então a gente precisa ter esse suporte para eles na nossa comunicação. Então em alguns momentos a gente precisa ter um direcionamento na fala nesse sentido, mas é claro que a gente sempre avalia aquilo que pode melhorar. E acredito que a gente conseguiu aí dentro dos jogos, claro que a gente erra em algum momento. A gente não fez um jogo ruim, mas não fez um jogo excelente em Uberlândia também, a gente tem consciência disso. A gente buscou melhorar e aproveitar algumas coisas que a gente não aproveitou lá, taticamente. Deram resultado hoje, inclusive o primeiro gol teve muita relação com isso. E é isso. No momento que a gente estava para fazer o terceiro gol, a equipe do Uberlândia, numa ação ali feliz do lateral, que a gente sabia da jogada, um jogador que bate bem na bola, mérito dele, fez um gol e aquilo mudou um pouco emocionalmente ali o jogo, além de colocar eles no duelo. Porque era um momento em que a gente que está do lado do campo
via os jogadores do Uberlândia batendo boca, discutindo, estavam numa situação da gente fazer o terceiro. Então é isso, tudo vai ser avaliado, a gente avalia tudo, a gente passa a semana avaliando o que pode melhorar ou não. Essa foi uma semana muito, muito difícil em relação a algumas decisões que a gente teve que tomar, e eu sempre vou priorizar o resultado da instituição. E às vezes eu me coloco na reta. E para ganhar o jogo, eu tenho que me colocar na reta, e em alguns momentos eu tomo decisões difíceis e que às vezes as pessoas não vão acreditar ou não vão confiar de início, mas eu prefiro ainda assim, porque eu acredito, aquilo é pensado, aquilo é debatido entre um grupo de pessoas e a decisão final é minha, que a gente mantenha isso e vá. Eu vejo que hoje nós vencemos o jogo, né? É difícil, é duro explicar a eliminação, porque nós vencemos o jogo. Parece que fica mais difícil ainda para explicar. Zago, como você falou, o Joinville venceu a partida, certo? Teve muitas mudanças do time. Ellerson não jogou, Davi Lopes entrou no final. Eu queria entender quais foram os motivos dessas trocas no jogo decisivo e o que faltou para o último gol. Assim, o Joinville começou uma partida muito bem, fez 2 gols, mas faltou algo a mais ainda. O que na sua avaliação faltou? É verdade. A gente, só pensando em esquema tático e característica, a gente iniciou o jogo hoje com um 4-4-2, fomos para um 4-3-3 no intervalo com a entrada do Paulo no lugar do Renan e terminamos num 4-2-4, com 4 atacantes na linha de frente. A gente não quis abrir mão disso durante o jogo. A gente não queria para pênalti. A gente não quer o pênalti, né? Não quero jogar. É um tipo de risco muito maior do que tentar vencer a partida com organização, né? E aí algumas decisões a gente tinha que tomar. Vou falar aqui taticamente, porque de algumas trocas, né, que a gente pensou. Em relação ao Ellerson, ele é o jogador do centro da nossa saída de bola, quando a gente faz a saída em 3. A gente tem o Fernando de um lado e o Renan Castro de outro. E a equipe do Uberlândia, percebendo isso, ela matou a saída nos dois e deu a bola para ele no centro. E ele não é o nosso melhor passador dos 3 e nem é um jogador que rompe linha com passe. Então a gente precisava melhorar isso. O Jax tem uma saída melhor e faz bem o lado direito, treina bem. Os jogos da Santa Catarina ele tem feito isso, né? Ele é um jogador que perdeu um pouco do processo porque teve uma lesão lá no início, mas ele é um jogador muito bom, um jogador que vem fazendo bons treinos também, está sempre ali competindo muito. Então a gente tinha total confiança que não perderia desempenho com ele como zagueiro. E a gente precisava melhorar a saída de bola com isso, né? Então deslocar o Fernando para o centro da saída, o Jax para a direita e o Renan para a esquerda, porque aí a gente teria 3 para a saída, com passes por dentro, porque eles tinham um encaixe de pressão com os volantes deles dentro dos jogadores nossos de dentro, né? Então essa foi uma questão, e a gente sabia que ia jogar com linha alta, e também com o Jax a gente ganharia um jogador um pouco mais agressivo nas transições, para poder competir em velocidade com os atacantes deles, principalmente quando entrasse o Daniel, que é um cara de referência de muita força física. Então a gente estava pensando nisso, né? Pensando no Jax. Em relação ao Davi, ele era um ponto de pressão no jogo lá. O tempo todo o treinador estava direcionando para que ele fosse um ponto de pressão. E o Davi, quando ele joga pressionado, ele tem o hábito de ou vai para frente, perto do atacante, ou ele vem para fora, ele sai da zona dele. E isso não gerou vantagem para nós, para a gente explorar, como foi o lance do primeiro gol, a distância que eles tinham entre o lateral e o zagueiro, que é onde a gente colocou o Elber para jogar hoje, para explorar aquele espaço. A gente precisava de um jogador com essa característica ali. Não um jogador que viesse para o pé, um jogador que fosse para o espaço receber a bola em profundidade. Como aconteceu várias vezes, vocês podem pegar o vídeo do jogo, o Elber, o tempo todo, o Christian puxava o lateral longe da linha para o Elber infiltrar, ou para a bola do Christian entrar, ou para ela entrar por outro jogador. Então a gente precisava ter essa característica ali. A gente queria ser ofensivo, né? Então a gente pensou nessas mudanças para a gente ter isso. A gente pensou no Tadeu por uma questão de imposição física. O Thiago Juan, ele teve muita dificuldade com os zagueiros de força do Uberlândia lá, que ganharam muita disputa com ele, física. Então a gente pensou no Tadeu, porque a gente queria imposição, e isso também para mim teve muito sucesso, porque ele conseguiu sustentar a bola, até para o Elber ter esse movimento livre ao redor dele, né? E é isso, basicamente foram essas três mudanças que a gente teve ali, que mudaram ali um pouco mais, que chamaram um pouco mais a atenção, a gente sabia. Foi um risco que a gente correu. Na minha avaliação, foi bom. A gente conseguiu ter sucesso com 20 minutos, como eu disse, o jogo estava 2-0, o jogo não acaba com 20, a gente teria que ter continuado fazendo gols, fazendo finalizações. A gente até conseguiu finalizar, não na mesma frequência, e não conseguimos fazer o gol. Mas dentro daquilo que a gente tentou buscar de vantagem, eu acredito que isso foi bem sucedido. André Lucas, NSC TV. Queria saber do Zago como é que foi no intervalo as orientações, porque eu já que estava numa situação de precisando de um gol para passar direto,
mas não podia tomar um gol, senão era eliminado sem nem ir para os pênaltis, né? Como é que foi a orientação para os atletas no vestiário no intervalo e também como é que você pensou a questão tática para ter esse equilíbrio, de tentar o gol, mas não passar risco lá atrás também? É importante isso, porque assim, a nossa proposta sempre foi matar o jogo no tempo normal. Em nenhum momento a gente pensou diferente disso. Então no intervalo a ideia era, vamos continuar pressionando os dois zagueiros deles, com o Tadeu e o Elber, obrigando eles a jogar em bola longa, recuperar a bola e atacar a linha, todo momento. Essa sempre foi a proposta. E até dentro disso que você perguntou, a opção por ter o Naldo e o Xavier era justamente por isso, para a gente ficar menos exposto aos contra-ataques. Então a gente precisava ter dois volantes por dentro, que combatem, que competem, que ganham duelo, porque a gente sabia que essa seria uma saída do Uberlândia, quando a gente empurrasse a equipe deles para trás e eles começassem a escapar ali naquela zona, e a gente conseguiu ter bastante eficiência ali, pelo menos nessa ideia. A gente sofreu pouquíssimo com os contra-ataques e faltou talvez ali, depois do segundo gol, e depois do gol do Uberlândia, na verdade, acho que nem do segundo gol nosso, a gente continuar sendo tão agressivo para atacar a linha deles, para buscar o terceiro gol. Talvez a nossa ambição pelo gol ali, meio inconsciente, sabendo que estava nessa situação de risco, a gente começou a se preocupar muito com o cenário de tomar um empate, ao invés de buscar uma classificação direta. Isso passa pela cabeça do atleta dentro do campo, mas a gente sempre buscou que a ideia era definir o jogo no tempo normal. Boa tarde. Eu queria ouvir do Léo, assim, acho que o presidente também pode ajudar e depois o Leandro pode até complementar. Eu não gosto muito de falar de depois e acho que é necessário a gente sempre remoer o hoje, só que hoje é uma situação totalmente atípica, e por exemplo, muitos dos que estão nos ouvindo agora, que vão ouvir depois, não vivenciaram isso do Joinville ficar sem calendário. O Léo disse que o planejamento segue, mas a gente sabe que hoje a folha do Joinville ela é uma folha muito espessa para uma Copa Santa Catarina. Então, logicamente que vocês em todo o planejamento já fizeram isso. Eu queria saber como que fica a Copa Santa Catarina, porque se vocês pretendem ir com esse elenco para até o final do ano, porque isso geraria um ônus financeiro também, e como que vocês pretendem fazer isso. E uma outra, até uma curiosidade, sobre o vínculo do Leandro Zago. Porque o Leandro, assim como o Joinville performou muito bem, chamou muito bem a atenção, como é que vocês pretendem trabalhar com a continuidade do elenco e com a continuidade do treinador? Bom, como eu te falei, essa questão ela passa tudo por uma conversa interna, né? Hoje é o nosso objetivo, é o que nós temos em frente é a Copa Santa Catarina. Todos os atletas já estavam cientes das competições as quais iriam disputar. As questões orçamentárias do clube, o presidente pode falar melhor do que eu, mas elas nunca foram confortáveis, porém elas sempre foram planejadas de acordo com as competições. Então a competição ela se estende até onde de fato nós imaginávamos que nós iríamos com o brasileiro da série D. Então existe essa obrigação junto com os atletas que também possuem contrato até o final da série D. De início o que eu posso falar é que esse mesmo elenco é o que disputa a Copa Santa Catarina. Obviamente, nós vamos sentar, vamos conversar, ver as possibilidades de readequações dentro do próprio elenco e também o que a gente pode ter de folga financeira, que é importante, né, para o futuro do clube. E se isso passar por termos que fazermos alguma limpa no elenco, isso é natural que isso aconteça. Mas como eu te falei, é muito quente agora ainda para poder fazer esse tipo de avaliação, né? Em relação ao Leandro, o Leandro e a comissão técnica possuem contrato até o final do Campeonato Catarinense. Zago, você falou ainda há pouco que... Tá ligado? Você falou agora há pouco que faltou um pouco de ambição para definir o jogo hoje aqui. Se a gente for olhar para os dois jogos, né, nós tivemos um time um pouco abaixo do padrão em Uberlândia, tivemos essa falta de ambição e tivemos mais os 3 pênaltis perdidos, que eu não considero que pênalti seja loteria, particularmente. Acho que pênalti passa por vários fatores, inclusive psicológicos, treinamentos e tantas outras coisas. Dentre esses 3 fatores, se a gente for pegar os pênaltis, o jogo abaixo do padrão e essa falta de ambição, o que pesou mais para o insucesso do Joinville na tarde de hoje? Então, Jota, é bem interessante, né? Futebol a gente sempre tá certo quando ganha e tá errado quando perde, né?
É complicado, porque eu duvido que alguma equipe esteja há 2 meses treinando pênalti, como a gente. A gente está há 2 meses treinando pênalti. E a gente não teve um aproveitamento bom contra o Bangu em pênaltis, nos batedores. E a gente não teve um aproveitamento bom hoje. E a gente está há 2 meses. Eu duvido que alguma equipe já estava pensando nos pênaltis lá para a terceira, quarta rodada do retorno. E a gente já estava se preparando para esses cenários nos treinos, né? A gente fazia todo final de treino, nossos treinos, a gente tem filmagem de todos os pênaltis batidos por eles nos treinos. Cada jogador tem um relatório individual do número de pênalti batido, qual ele acertou, qual ele errou, qual goleiro defendeu o pênalti dele, em qual condição. Mas é jogo, né, cara? E aí entra nesse aspecto emocional que você falou. Uma coisa que eu vejo que a gente buscou melhorar a competição toda, e eu me coloco como um culpado nisso, e é uma coisa que a gente acha que melhorou, mas não resolveu. A média de gols feitos, nossa, eu sempre achei muito baixa como treinador. É uma coisa que a gente trabalhava, desenvolvia, treinava muito. Os exercícios nosso, o presidente, o Léo, estão lá diariamente. Eles envolvem muito a questão da ação final, do passe para gol, jogada assim, que envolve o enfrentamento. Tem muito cenário de finalização de jogada. E é uma coisa que a gente estimulou. E até foi uma opção por alguns jogadores hoje de aproximar a equipe do gol a partir muito das características dos jogadores que estavam em campo, né? Então, se você for pensar, ali são jogadores que têm um pouco mais de histórico de gol na carreira, histórico de gol dentro da competição. Então, eu acho que isso até foi uma questão maior. E a ambição, quando eu falei, é justamente nisso. Ela se perde um pouco naquela hora que o risco de eu ser eliminado tomando gol, eu tenho que ficar pesando o quanto que a minha ambição vai me colocar em risco. E quando eu disse ambição é isso, entendeu? Ela fica um pouco... o jogador fica num dilema ali. Eu vou para fazer o terceiro e abro as minhas costas. E se a gente não define a jogada? E a gente toma um empate, aí a gente tem que começar tudo de novo. Então é mais nesse sentido. E em relação ao aproveitamento de gols, aí é uma coisa que eu trago para mim, porque de verdade, assim, como número de gols feitos, eu considero que a gente fez poucos gols na competição e eu me coloco como um responsável, porque é uma situação até nova para mim, como treinador, e é uma coisa que a gente trabalhou muito nas semanas assim de treino, estimular os atletas a serem mais agressivos, a buscar o gol, e talvez a gente não tenha encontrado os caminhos ideais para poder chegar numa equipe que fosse um pouco mais efetiva. E infelizmente isso é uma competência que ela define, principalmente em momentos de mata-mata, que você tem que ter uma efetividade, tem que fazer gol, tem que reverter placar. E era uma coisa que eu vinha me preocupando há bastante tempo, a gente vinha desenvolvendo. Infelizmente hoje faltou um gol, né, pra gente classificar direto e não ter que ir de novo para os pênaltis. Isso daí para nós vai doer por muitos meses ainda. Bom, boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o Charles. Charles, a gente falava, né, já há algum tempo, né, dessa linha tênue que estava o Joinville, essa linha tênue entre a glória de conseguir o acesso, ou então, né, meio que esse sentimento de terra arrasada, né, de não conseguir e ficar sem Campeonato Brasileiro, né, na próxima temporada. Só que essa diretoria, né, eu não acredito que não é novidade para ninguém, é uma das que mais está buscando a profissionalização no futebol, na gestão, na verdade, né? Não diretamente no futebol, mas na gestão, assim, profissionalizar todos os setores, né? Deixar o clube mais profissional possível. Quer saber qual que é o teu sentimento, né? De estar, né, fora de campo, buscando essa profissionalização, tentando deixar o clube o mais correto possível, né, mas dentro de campo o Joinville ter barrado, né, nessas oitavas de final, não ter conseguido acesso. Bom, na verdade a gente infelizmente vai ficar sem calendário, não é por agora, é por aquele jogo lá em Tubarão. Foi um dos poucos jogos que eu peguei, desci aqui bancada e fiquei xingando o nosso time e na época o nosso treinador, porque nós precisávamos ganhar aquele jogo e eu sabia daquilo. Então, quando eu vi que o time naquele jogo estava recuando, aquele dia fiquei indignado. Foi lá que nós perdemos a classificação para a Série D, ou garantimos essa classificação, né? Infelizmente foi passado. Temos que pensar agora no futuro. E a profissionalização do clube, ela não pode parar. Independente se nós vamos continuar, né? Temos que continuar, se assim quiser, e vamos continuar. A gente tem que deixar o clube profissionalizado, preparado para o que vem para o futuro. Existe um estudo para
para o Jack virar o Jack SAF, isso o conselho, o Léo, a gente tem de vez em quando participado, mas nessa correria não deu para participar. Então, agora é replanejar essa questão de tentar colocar o clube em ordem novamente para 2022. Não vai ser nada fácil, isso já não seria, né, se permanecesse, mas como a gente nem tem Série D ano que vem, então vocês vejam que o problema é muito sério, né? A gente vai ter uma competição nos primeiros 4, 5 meses e depois o que a gente vai fazer, né? Talvez a Copa Santa Catarina que comece depois mais uma vez. Isso para mim é muito frustrante, porque eu acreditava que com o trabalho que vinha sendo feito a gente ia conquistar essa vaga para a Série C, né? E a gente queria isso para o torcedor, nosso torcedor merece dias melhores, né? Infelizmente a gente fracassou. Só uma rapidinha, Dudu. Presidente, em outras oportunidades, a gente, até mesmo antes do início da Série D, quando da chegada do Zago, da responsabilidade que o Jack tinha para isso, eu lembro de algumas entrevistas, até mesmo para nós, que o senhor presidente disse que seria inviável para o Jack não ter calendário nacional em 2022, que seria complicado para o Jack essa situação. E aí eu sei que a Copa Santa Catarina agora é o que resta para o Joinville em 2021 ainda, não estou nem falando da temporada do ano que vem. Só que eu coloco na balança também o custo dessa Copa Santa Catarina. Então, o custo de manutenção de folha, o custo de elenco, o custo de manutenção de CT e tudo mais, por uma premiação que pode vir. Só que se a gente for colocar na balança, a premiação dessa Copa Santa Catarina na primeira fase da Copa do Brasil pode ser equivalente ao que o Jack vai gastar agora no período. Eu queria fazer essa comparação desse custo que o Joinville tem agora com essas declarações que não só o senhor presidente, mas todos os outros diretores, muitos outros diretores, melhor dizendo, já falaram isso, que ficaria inviável o Jack em 2022. É óbvio que tudo é muito recente, mas qual é a solução para que o Jack não fique inviável e de fato consiga, ao menos, sobreviver sem um calendário nacional? Aquele negócio, né, Gabriel? Tem que sentar agora, conversar e ver se realmente vai valer a pena, né, manter todo o projeto. Então isso tem que ser bem avaliado, isso não pode ser tomado aqui agora, né, no calor das emoções, né? Então a gente tem que sentar, avaliar toda a questão financeira junto com toda a diretoria e ver o que vale a pena e o que não vale a pena. Porque a gente realmente tem que pensar na saúde financeira do clube, né? Que todo mundo sabe que esse mês a condição é bem complicada, muito complicada, né? Se já faltava, agora vai faltar mesmo. Então a gente tem que achar uma solução e muito rapidamente. E essa solução realmente passa por talvez fazer algumas adequações que são necessárias, até porque se o clube não tem condições de manutenção, ele vai ter que repensar algumas coisas, isso é fato, né? A gente não pode sacrificar toda a condição financeira do clube agora pela Copa Santa Catarina, mas a gente também não pode desmontar o time, porque senão nem a Copa Santa Catarina a gente conquista. Então a gente tem que ser muito assertivo e muita calma nessa hora, né? Duas perguntas bem rápidas pro Léo. O Léo sempre que apresentava jogadores, e até na própria apresentação do Léo Reis, da diretoria do Joinville, o Léo fala sempre em estudos, né? Que foi gasto minutagem, foi gasto dias para buscar atleta, para buscar até o profissional do Leandro Zago, que fez um ótimo trabalho no Joinville. Eu acho que mudou um pouco, num contexto geral, o formato do futebol, né, na equipe do Joinville. Mas assim, Léo, qual seria a ocasião, o momento, o objetivo que você investiria um pouquinho mais nessa Série D? O que se conseguisse voltar um pouquinho no tempo, o que o Léo Hesler faria de diferente nesse planejamento? E a segunda pergunta, de forma bem rápida também, o que anima o Léo Hesler a continuar como diretor de futebol do Joinville? Vamos lá. Sobre a questão do planejamento, dificilmente mudaria alguma coisa. Dificilmente. Acho que a análise agora que a gente faz é de engenheiro de obra pronta, né? É muito mais fácil avaliar e buscar um erro quando você não se tem um resultado, né? Como também seria muito fácil dizer que o projeto, o estudo foi bom se nós tivéssemos o acesso, né? Mas eu não mudaria. Acredito que sim, a gente errou bastante. Eu errei em várias questões. Vou te dar um exemplo aqui. No momento que nós fazemos o desligamento de um atleta por baixa performance, isso é um erro, né? Um erro na contratação. Ou
quando nós temos que suprir um atleta porque nós identificamos no decorrer do campeonato uma deficiência dentro da equipe para aumentar a performance. Isso também é um outro erro. Então, claro, se fosse para mudar, talvez seria repensar 2, 3 peças aí que a gente contratou no início da temporada, né? Até mesmo vinculado a um outro perfil de comissão técnica que a gente tinha, né? E a gente teve que adaptar também a essa nova comissão, né? Novo comando. Mas que desde a chegada do Leandro, né, sabia de todo o aspecto do clube, de todo o elenco, sempre muito participativo nesse sentido. Então, é muito difícil analisar, porque a gente está caindo com uma vitória, está caindo com uma performance que eu entendo que é uma performance boa dentro da competição. Não alcançamos os objetivos. E, infelizmente, é assim. Não tem muita avaliação agora para ser feita, né, nesse sentido. Agora, em relação à tua segunda pergunta, eu sou mais um profissional da área, sou mais um profissional do clube, e acredito que isso aí, quem tenha que fazer essa avaliação é a diretoria, junto com o presidente. O que me motiva amanhã nós temos jogo. Amanhã nós temos que ir para Florianópolis, saímos daqui 9h30 da manhã de novo e são essas partidas, né? A competição me motiva. Isso não é porque se é a Copa Santa Catarina ou como a gente, né, como se chama pejorativamente a Copinha, não é por causa disso que vai me tirar minha motivação. O que me motiva é colocar esse clube num andar maior do que a gente buscou. Talvez não seja possível agora, mas nós temos que honrar e buscarmos isso dia a dia e jogo após jogo.